Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Flávia Lima, eu sou jornalista da Folha de São Paulo. E estou aqui para conversar hoje com a historiadora Inaê Lopes dos Santos, autora do livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, que é um panorama do racismo brasileiro desde o Brasil colônia, passando pelo Império, 1888, República, Era Vargas, ditadura e chegando ao período democrático. Com esse panorama, Inaê explica por que o racismo é central para explicar a formação da sociedade brasileira. E tenho também aqui com a gente o Márcio Farias, que é doutor em Psicologia Social, autor do livro Clóvis Moura e o Brasil, um ensaio crítico, além de coordenador da reedição de algumas das principais obras do Clóvis Moura, certo? Entre elas, Rebeliões da Senzala, Os Quilombos e a Rebelião Negra, e Brasil, as raízes do protesto negro. O último, né, Márcio? O mais recente. Clóvis Moura é um intelectual brasileiro, nascido em 1925, estudioso, sobretudo, dos movimentos negros registrados desde a escravidão. Vou começar perguntando para vocês, na disputa de interpretações da formação nacional, é impossível entender a sociedade brasileira sem entender o racismo. Acho que é esse o ponto mais importante aí de ligação entre o seu livro, Inaê, e o pensamento do Clóvis Moura. Aí eu pergunto, Inaê, por que o racismo é central para pensar a formação da sociedade brasileira? Me parece que um argumento importante do seu livro é o que diz, né, que o tráfico de escravizados é um organizador da sociedade brasileira e um ponto-chave de explicação da escravidão. E a escravidão, por sua vez, foi uma escolha. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, Márcio, por que um autor como o Clóvis Moura foi, de certa forma, negligenciado, não só por intelectuais, mas também e até por movimentos negros, né? Embora eles partilhassem algumas ideias comuns, como, por exemplo, a de resistência. Qual que é a importância do pensamento do Clóvis Moura hoje? Olá, obrigada pelas perguntas, Flávia. Tá funcionando? Tá? Tá, então tá. Então, boa tarde para todas e todos. Um prazer enorme estar aqui com o Márcio, com a Flávia, com todos aqui. Bom, respondendo à pergunta, né, que... Oi? Está muito baixo? Ou eu falei... então, postar a voz, professora, vamos lá. Enfim, a sua pergunta, acho que ela, de certa maneira, traduz um pouco o espírito do livro, né, que é pensar na impossibilidade de falar sobre a história brasileira sem ter a questão racial como central. E entender, e aí eu vou me conectar com uma linha de pensamento, sobretudo de intelectuais negros, não só brasileiros, mas também brasileiros, o Clóvis Moura é um deles, mas também estadunidenses, que defendem, e caribenhos, sobretudo, que defendem a perspectiva de que o racismo ele é um sistema de poder, né? E não só um sistema de poder, mas um sistema de poder que funda a modernidade, ou seja, que funda o momento a partir do qual as diferentes localidades do globo se conectam, em grande parte, uma conexão feita a partir dos interesses europeus, que eram interesses de colonização ou de exploração de alguma maneira. Então, eu defendo no livro, o livro inteiro, né, que não há possibilidade de pensar a história brasileira sem o racismo, e, mais do que isso, que o racismo ele vai se atualizando, se reeditando, né, na medida em que ele é uma construção histórica. Então, ele é passível de mudança, e ele, obviamente, vai mudando ao longo, né, do tempo, dos nossos 523 anos de brasilidade, né? Então, eu vou passando... A ideia principal do livro é justamente revisitar os momentos mais agudos da história política brasileira, que são geralmente os momentos com os quais a gente entra em contato na escola, então as datas cívicas clássicas, e mostrar que são momentos, sim, de rupturas significativas. O ano passado foi um ano de 200 anos de comemoração da independência do Brasil, uma independência que, durante muito tempo, foi tida como algo menor. Eu, particularmente, sou contrária a essa perspectiva, que, em grande medida, não entende o que foi o processo de independência do Brasil,
e esvazia, inclusive, os vários conflitos que conformaram esse processo de independência e, sobretudo, esvazia essa grande aposta que acontece a partir do 7 de setembro, que é a aposta na escravidão. Então, acho que essa é uma data muito importante, porque é a data de nascimento do Brasil enquanto uma nação soberana, né, fora dos julgos coloniais, e também o momento em que as elites brasileiras se entendem comungando esse lugar de ser proprietário de escravizados. E um lugar que, por sua vez, também está muito vinculado ao fato de que o tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil, especificamente, ele é quase que algo orgânico do período colonial e das relações estabelecidas pelos colonos aqui no Brasil. Né? Então, a gente, durante muito tempo, se aprendeu a história do Brasil a partir dos grandes ciclos econômicos, né? O açúcar, o ouro, o café. Se a gente for tentar, né, fazer uma perspectiva mais de história econômica, o grande ciclo da história do Brasil é o do tráfico transatlântico, até 1850. Na verdade, até hoje, né, pegando na sua extensão, o maior ciclo econômico do Brasil ele é o do tráfico, que é um comércio que, na verdade, funda o capitalismo. Né? Então, é importante dizer isso, o capitalismo é fundado a partir da compra e venda de gente negra vinda da África, que cria uma economia financiarizada, enfim. Então, e, ao mesmo tempo, esse 7 de setembro, que tem essa camada silenciada em relação à questão racial, ele vai criando uma narrativa sobre a história brasileira, que também é uma narrativa que nos orienta, infelizmente, na nossa experiência escolar, de que o Brasil é um país não só harmonioso, né, racialmente, inclusive, então a gente ainda tem o fantasma do mito da democracia racial nos rondando, mas também um país pacífico. São as duas grandes mentiras que nascem junto com o Brasil. Então, acho que a ideia do livro também era cutucar um pouco essa ideia, mostrando, né, que o Brasil é, antes de tudo, infelizmente, violento e conflitante. Bom, boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, bom estar aqui com vocês, com a Inaê, com a Flávia, com vocês que estão nos acompanhando. Não sei se tem transmissão online, não, né? Não, então, em algum momento, se estiver sendo gravado, vai sendo gravado, e quando vocês estiverem assistindo, bom encontrar com vocês na internet também. Falar do Clóvis Moura e falar dos pontos que a Inaê bem elencou, talvez vai explicando um certo lugar que ele ocupou e por que a gente está voltando no Clóvis Moura agora, por que a gente está publicizando a obra do Clóvis Moura agora. Acho que tem uma famosa frase que é dita por muita gente sobre um posicionamento político que entre esquerda e direita eu continuo negro, continuo negra. Clóvis Moura ele não estaria nesse aspecto, ele entre esquerda e direita ele continuaria um homem negro de esquerda. E nesse sentido, Clóvis Moura tem uma análise e uma proposição política que vai sendo construída numa espécie de contrapelo daquilo que eram, talvez, as principais agendas que se apresentavam nos períodos em que ele elaborou a sua teoria. Primeiro, a centralidade política da população negra para a formação social brasileira. Entender o negro não só como um agente cultural, mas o negro enquanto um agente político que negou aquilo que é Brasil, tal como ele foi convencionalmente apresentado, o mito da democracia racial. Acho que um segundo aspecto importante da produção do Clóvis Moura, que talvez faça... hoje a gente talvez tenha melhores condições de dialogar com a sua produção, é o fato de que o Clóvis Moura apostava radicalmente numa ruptura e numa refundação do Brasil. Para o Clóvis Moura, não era possível, em nenhuma circunstância, diante da formação histórica brasileira, da forma como o Brasil se forjou, algum tipo de conciliação. E, nesse sentido, ele apostava significativamente num conjunto de lutas sociais que
pudessem levar a gente a efetivamente fundar um Brasil dialeticamente negro. Apostava nos favelados, apostava na favela, entendia que as escolas de samba eram um espaço de associação e de aglutinação política da população negra, que os candomblés, os maracatus não são só espaços de sociabilidade, mas também espaço de elaboração da vivência e, consequentemente, possibilidade de espelhar o Brasil. Mas eu não queria debater o Clóvis Moura entre o movimento negro, porque a gente já faz isso entre nós. Queria debater, na verdade, o Clóvis Moura com a esquerda branca. Eu acho que ali reside, talvez, um dos grandes agentes da exclusão do Clóvis Moura. O que ele mesmo chamava de uma esquerda, de um marxismo desdentado, que tem na classe trabalhadora e na população pobre e preta, em muitas circunstâncias, apenas cobaias sociológicas para suas teses e para sua formulação muito bem enquadrada dentro dos ditames universitários. Pagou muito caro, portanto, por fazer uma aposta que o Brasil contemporâneo cada vez mais tem evidenciado, na medida em que a gente tem agora uma massa de classe trabalhadora informal, e quem não é informal se tornará, na medida em que a gente tem uma série de demandas sociais que não se resolvem nas canetadas, luta por moradia, luta por terra. Então, talvez, portanto, a esse segmento da intelectualidade brasileira que as críticas do Clóvis Moura podem e devem ser endereçadas. Há uma certa esquerda que tem medo de povo, mas se autovangloria de ser vanguarda sem fazer o combinado com a retaguarda. Então, a eles que essa obra emerge agora como um grande fantasma. Bom, Inaê, você nomeia um intertítulo do seu livro com um título de um livro do Clóvis Moura, Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão. Você lança a mão do Moura para falar da pouca ou nenhuma relação que se estabeleceu historicamente entre o trabalho livre e a população negra. Algo que me chamou a atenção no livro é que você, algumas vezes, reforça que, no momento da abolição, apenas 15% da população negra era escravizada, algo que é bem pouco comentado. Talvez um esforço de manter o negro no lugar de escravidão. Queria te perguntar como se construiu a imagem do trabalhador livre como uma pessoa honesta, disciplinada e, sobretudo, branca, e, ao mesmo tempo em que a população negra foi associada a perigo. E, para você, Márcio, como foi que, para o Clóvis Moura, o negro passou de bom escravo, por quase 400 anos, para um mau cidadão em menos de 3 décadas? Bom, tem várias camadas de resposta, né, para a sua pergunta, Flávia. A primeira é que existe uma construção da ideia de segurança pública no Brasil, lá no começo do século XIX, sobretudo com a vinda da família real para cá, e que você tem a vinda da Intendência Geral da Polícia da Corte, que é, digamos, a avó da Polícia Militar brasileira, em que você cria uma lógica para tentar administrar a cidade do Rio de Janeiro, que era não só a sede do poder político, mas a maior cidade escravista do mundo. Então, a gente está falando de uma cidade que tem uma quantidade imensa de população negra, que poderia ser livre ou escravizada, na sua imensa maioria, e também africana ou nascida no Brasil. Então, o que essa polícia faz? Essa polícia tinha a intendência da polícia de corte, ela tinha enfim, um status também um pouco de prefeitura, né? Ela agia não como a polícia militar que a gente conhece hoje, mas também como a polícia militar que a gente conhece hoje. Então, o que se cria, e muito conectado com os princípios do racismo científico, que está sendo ordenado, sobretudo na Europa, mas que depois vai ganhar um peso muito grande na própria formação da ideia de Brasil ao longo do século XIX, é a suspeição generalizada sobre qualquer pessoa negra.
fosse ela livre ou escravizada. Né? Tem até o coronel Vidigal, que era um coronel muito mal visto dentro da própria polícia, mas que era muito eficiente porque ele prendia qualquer pessoa negra para depois perguntar na prisão se ela era escravizada ou não. Então, ele só averiguava, né, nem a culpabilidade da pessoa, mas a sua condição depois que a pessoa estava presa. Né? Então, a ideia dessa segurança nacional brasileira, ela está fundamentada nessa premissa dessa culpabilidade generalizada, ou da suspeição generalizada sobre a população negra, algo que nunca foi revisto na história do Brasil. Nunca. Né? O que a gente tem, inclusive, é a agudização disso, sobretudo nesse período republicano recente. Não estou nem falando, porque a Primeira República é bem complicada, mas a atual não está muito distante. Né? Então, a gente continua mantendo a ideia de que qualquer pessoa negra é suspeita a priori, e aí você vai ter uma série de possíveis justificativas absolutamente encadeadas, mas que não tem nenhum tipo de sustentação, a não ser a manutenção de uma perspectiva de racismo. Né? No caso científico, que era uma pseudociência que hoje, quer dizer, há algum tempo já, mais de 100 anos, ela foi comprovada como uma não-ciência, mas que continua pautando a formação da política pública brasileira no que diz respeito à segurança pública. Então, isso é organizador desse lugar de marginalidade ao qual a população negra sempre esteve endereçada. E isso piora quando a escravidão é abolida. Então, e aí a gente tem um outro problema, que é o fato de a gente conhecer muito pouco o que foi o movimento abolicionista brasileiro, que foi o primeiro grande movimento social da história do Brasil, um movimento popular interessantíssimo. Né? A quantidade de entidades abolicionistas que surgem no Brasil na década de 1870 e 1880 é impressionante, são mais de 200 entidades. O primeiro lugar a abolir a escravidão no Brasil é o Ceará, por meio do movimento dos jangadeiros, né? Protagonizado pelo Chico da Matilde. Então, a gente não aprende isso, nem na escola, às vezes nem na universidade. A gente vai aprender se a gente vai estudar isso especificamente. E, ao não aprender isso, a gente perde a possibilidade de compreender por que, às vésperas do 13 de maio, o percentual da população negra escravizada era tão pequeno. Ele é realmente muito pequeno, porque a maior parte da população escravizada já tinha se articulado para conseguir a sua alforria, para ser livre. Então, o impacto que o movimento abolicionista teve na história do Brasil, nas décadas de 70 e 80, é significativo, mas ele é abafado por esse acordo que é refeito pela elite brasileira, sobretudo na década de 80, que já sabia, de uma compreensão muito evidenciada de que a escravidão iria acabar no Brasil. O Brasil só tinha, em 1881, só Brasil e Cuba eram países, e Porto Rico, que tinham escravidão nas Américas, e o Brasil, sem sombra de dúvida, era o último grande bastião. E há uma reorganização, inclusive, nos direitos, na possibilidade ou no que definia a cidadania brasileira. O exercício da cidadania deixa de ser determinado pelo valor, pela quantia, pelo recorte censitário, que é a quantia que que o cidadão livre ganhava para ele poder ser um eleitor, e passa a ser a alfabetização. Por quê? Porque você tem um crescimento muito significativo da população livre e que enfim, trabalhava nas mais variadas atividades e que poderia, sim, exercer o direito ao voto. Então, você precisa reorganizar isso. E o Brasil, ou a elite brasileira, sobretudo, sempre foi muito perspicaz em garantir a marginalização da população negra sem racializar o seu discurso. Então, ela não faz uma lei segregacionista como acontece nos Estados Unidos. Ela usa a educação como esse fator, ou essa contra-arma, para não permitir que a população negra possa usufruir minimamente esse lugar da cidadania, ainda no Império. E isso é algo que é a herança direta e imediata da Primeira República. O que vai definir, né, se um cidadão brasileiro pode ou não votar é o seu grau de escolaridade. Então, você tem uma república que coloca a educação como a condição para o exercício da cidadania e não tem nenhuma política pública para a educação. Zero. Tanto que uma das maiores ações dos movimentos negros na Primeira República no Brasil é justamente pela educação. A gente tem uma série de escolas que foram criadas ainda no período de vigência da escravidão, mas, sobretudo, na Primeira República. Então, a elite brasileira foi construindo uma ideia muito bem constituída, muito, para eles, muito bem embasada, de que
a escravidão é o lugar por excelência da população negra. Não há outra possibilidade, né? A liberdade ela é perigosa para as pessoas negras porque elas não saberiam o que fazer com essa liberdade. E isso está referendado nos grandes intelectuais, que são todos homens abertamente racistas na Primeira República, e que vão defender isso sem nenhum tipo de problema. O Brasil ele apresenta, na Primeira República, durante a Primeira República, em 1911, no primeiro Congresso Mundial das Raças, a sua grande saída para se transformar numa sociedade civilizada e moderna aos moldes europeus, que é embranquecer a população. Então, o elemento negro, a população negra, ela é vista como muito perigosa, né? Muito. Há uma percepção, e se a gente for olhar, né, os instrumentos legais, então, quando a Constituição é feita, quando que o Código Criminal é aprovado, se você lê isso em conjunto, você entende que as elites brasileiras não precisaram criar leis segregacionistas, elas simplesmente conectaram vários dispositivos legais para garantir essa marginalização. E, além disso, você tem, de novo, a educação como um fator que garante, na medida em que ela explicita ao longo de gerações, porque acho que, inclusive, todos nós aqui, que estamos aqui nessa sala, aprendemos a história do Brasil sem conhecer muitas experiências de liberdade negra durante a vigência da escravidão e também na experiência republicana. O negro desaparece da experiência republicana. Eu confesso que eu sou uma especialista em século XIX, né, e, quando eu fui escrever o livro, eu fiquei especialmente estarrecida quando eu me debrucei nos grandes clássicos da história da República Brasileira, porque os grandes clássicos da história da República Brasileira não têm pessoas negras, não tratam, não tem a questão negra, né, a questão racial, ela simplesmente não existe, né? Então, há uma percepção que, inclusive, é muito eficiente para manter essa estrutura desigual que nos ordena até hoje. Não, é isso. Está resolvido. Porque, para o Clóvis Moura, a gente brinca, né? O Juninho, que está aqui, é o editor, é o nosso chefe lá na Dandara, que o Clóvis Moura ele era muito perspicaz para escolher nome de livro. Assim. Então, os livros que... Porque tem livro que a gente lê o livro inteiro para chegar no título, né? O Walter Rodney escreveu um livro chamado Como a Europa Subdesenvolveu a África. Aí, quando você vai ler, aí você termina e você fala, putz, como a Europa subdesenvolveu a África. O Clóvis Moura tem uns títulos fantásticos, e eu acho que um dos mais sagazes é Negro, de bom escravo a mau cidadão. Porque ele sintetiza a contradição fundante da modernidade brasileira. Então, você lê o livro inteiro, e aí você chega no final do livro e fala, putz, negro de bom escravo a mau cidadão? A tese vai nesses caminhos que a Inaê muito bem discorreu. Serviu enquanto força de trabalho durante 4 séculos, em 3 décadas, a toda uma reorganização, uma formulação que esse sujeito, aparentemente, na forma, não serviria para a cidadania e some, né, numa espécie da história. Mas o que o Clóvis Moura evidencia dessa relação entre trabalho e formas políticas é que essa exclusão ela tem uma intencionalidade. Há um dinamismo da sociedade brasileira na sua gênese. E a colônia, o império, enfim, o processo escravista que nos forja, colônia, ela se afirma pela violência, a mediação que conforma um processo de colonização, ponto. Mas o que o Clóvis Moura o tempo inteiro evidenciou é que, diante dessas circunstâncias, houve uma negação. O africano escravizado, numa tendência geral, ele se organizou em busca de liberdade. É uma tendência dessa experiência negra no Brasil e na diáspora africana como um todo, as formas de se associar. Para ele, o quilombo talvez seja a forma política mais complexa, porque ela envolve muita coisa, né? Ela envolve o confronto à ordem, a fuga, a reorganização em um outro espaço, a manutenção desse espaço, a nova divisão das relações de trabalho, a defesa desse território, enfim, está tudo ali, né? O quilombo é uma expressão maior de um conjunto muito variado de formas políticas elaboradas ao longo desses quase 4 séculos de escravidão. E essa é uma variável importante para o Clóvis Moura de se explicar o branqueamento do trabalho. Essa onda negra
que gerava o medo branco, explica, em alguma medida, essa necessidade não só de branquear o trabalho, mas de conter essa massa que se revoltava. Então, a variável política e confronto à ordem é um elemento central para aquilo que o Clóvis Moura, quando a gente termina de ler Negro de Bom Escravo, a mau cidadão, a gente fala, entendi, porque que ele comparece enquanto mau cidadão. É a gênese, né, das nossas lutas sociais, em que a raça é um elemento também não só organizador do lugar que esse sujeito ocupa na produção, mas também a forma como esse sujeito nega a sua condição de escravizado e contesta a ordem. Então, esse é o ponto para o Clóvis Moura. Beleza. Inaê, no livro você privilegia a leitura do racismo como um sistema de poder e de opressão pactuado entre as elites e historicamente construído. Já você, Márcio, enfim, te ouvi falar algumas vezes, você costuma recorrer à análise que o Clóvis Moura faz do preconceito de cor na literatura de cordel, que eu achei bem bacana. Ele analisa ali a literatura de cordel para apresentar formas racistas que os próprios negros se apresentam. E isso tudo para dizer que o autor enxergava o fenômeno do racismo como algo complexo, para além da relação entre uma elite branca e a população explorada negra. Queria que vocês, enfim, falassem um pouquinho sobre esses diferentes aspectos, se essas abordagens se complementam, e que vocês explicassem um pouquinho melhor as duas perspectivas e nos dissessem quais aspectos essas visões nos ajudam a entender as nossas relações ainda hoje. Eita. Simples. Tipo, tese. Vai lá. Não, eu acho que essas duas perspectivas se complementam, eu acredito muito nisso, e o livro é um recorte, né? Então, a minha ideia era fazer uma grande provocação em relação ao papel que o Estado brasileiro, as elites brasileiras têm nessa manutenção e reedição do racismo no Brasil. Agora, tem toda uma outra dimensão das relações de classe, né, que não estão pautadas, mesmo porque a ideia era que o livro, na verdade, fosse metade do que ele é. Quando eu apresentei a primeira vez para o Leandro, eu falei, Leandro, vai ter, sei lá, 150 páginas, no máximo. Ficou com 340. Então, eu acabei fazendo... E foi uma escolha muito difícil, né, porque foi uma escolha também muito deliberada em evidenciar o lado menos conhecido do racismo, que é o da supremacia branca. De mostrar que existe uma premissa e uma série de privilégios que ordenam a população branca, estando ela ou não consciente disso, e pactuando ela ou não com essa ordenação, e que nós somos devedores dessa, né, nós somos produto também dessas escolhas. Porque, durante muito tempo, o racismo foi entendido como um problema do negro. Então, quando a gente vai estudar o racismo, as questões relativas ao racismo, a gente vai estudar a população negra, as suas dificuldades na inserção no mercado de trabalho, os tipos de violência. Não que isso não seja. Isso, sem sombra de dúvida, e é fundamental, embora também reforce um lugar de objetificação do negro, né, nas análises de ciências humanas da academia, mas, enfim, isso é o mesmo problema, mas eu não vou tratar exatamente disso. A questão do livro era tentar fazer um olhar do outro lado da moeda, para entender como que essa população que está no poder e que é, desde sempre, branca, está fazendo escolhas a partir desse seu lugar, que nunca é racializado. Então, a gente estuda uma história do Brasil em que a racialização se dá sempre sobre a população não branca, sejam os negros, os indígenas, os asiáticos, enfim. Então, a ideia do livro era um pouco provocar essa perspectiva de trazer essa premissa da supremacia branca, que é uma premissa que está em conjunto com a premissa que eu defendo do racismo como um sistema de poder, né? Algo que é inescapável. O racismo não é algo que acontece numa instituição ou dentro de um grupo de pessoas. Ele é algo que ordena o que a gente entende como normal. É o fato de eu andar por São Paulo e ver centenas de pessoas na rua, dormindo, e todas elas serem negras, e isso não me chocar. Ou me chocar em um lugar muito específico, né, que é enfim, de uma certa compaixão pela condição das pessoas que estão sem casa, mas não de uma percepção
da estrutura racial do país. Eu nunca vou esquecer, minha filha acabou de sair daqui, ela tem 6 anos. Quando ela tinha 2 anos, ela foi para uma escola de elite do Rio de Janeiro, ela não está mais lá, né? Enfim, vocês vão entender por quê também, grande parte. Mas, com 2 anos, ela tinha 2 anos e 1 mês. Ela entrou na escola. Na segunda semana, ela olhou para mim e falou: nossa, mamãe, nenhuma mãe parece com você aqui, né? Então, assim, a normalidade do racismo ela está posta. Ela enfim, ela estrutura as nossas vidas, né? E a gente, muitas vezes, não está atento a isso, né? Infelizmente. Então, o livro fez essa provocação, e ele poderia ter ido por outros caminhos, porque, como eu disse, foi muito difícil, porque, além de tudo, assim, eu queria sempre falar da resistência negra. Então, eu falei, como é que eu faço isso, tentando também não perder esse caráter estrutural, porque há uma pactuação que ela é muito forte, né? E que ela, infelizmente, ainda... Assim, eu sempre digo, uma luta antirracista, ela é, por excelência, revolucionária. Não há outra possibilidade. Não há, porque a gente precisa mudar a maneira como a gente está e enxerga o mundo, né? Não dá para a gente acreditar... Claro que acho que uma série de melhorias podem ser feitas dentro do sistema que a gente vive, mas mudança mesmo. Eu falei, Patrícia Collins falou antes. Ali, quem ouviu, ouviu. Não tem transformação, né? A gente pode ter melhoras paliativas, eu espero que... Eu acho que a gente já está num caminho de construção disso, acho que, inclusive, esse debate aqui é uma das muitas comprovações disso, mas a gente precisa transformar a estrutura, e o objetivo do livro é dar essa chacoalhada e mostrar, olha, essa história que a gente estuda, ela tem um objetivo, porque a gente também naturaliza, porque a gente aprende na escola, né? Essas histórias, do 7 de setembro, o 15 de novembro, a própria Constituição de 1988. O racismo está em tudo, infelizmente. A gente não combinou, não, mas essas deixas que a Inaê vai dando, eu vou só pegando aqui e continuando. É o espírito do tempo, né? E as confluências ideológicas. Mas, então, eu considero... O Juninho vai falar que eu sou... O Juninho está aqui, o editor, né? Ele vai falar que eu sou um chavequeiro, mas é que eu gosto de muitas obras do Clóvis Moura, e aí toda obra que eu falo que é a que eu mais gosto. É que, de fato, eu gosto muito da literatura de cor. Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, que é um texto do Clóvis Moura da década de 70, em que ele pega aleatoriamente 25 folhetos de cordel e faz um estudo que é meio quase iniciação científica ali, bem tranquilão, analisar esses folhetos. Estabelece categorias gerais, personagem, enredo, e pergunta se há negros e se há, como eles estão representados. E ele percebe que grande parte das representações negras na literatura de cordel eram representações estereotipadas, preconceituosas. E aí abre-se o sinal de alerta, porque a literatura de cordel ainda goza de bastante prestígio, por ser uma manifestação cultural popular e que explicita um cotidiano, né? E, se está no interior da manifestação cultural que é popular, a treta é mais grande, né? Não é tão somente uma relação mecânica entre uma elite branca e uma classe trabalhadora negra. Há, no interior da própria classe, um fenômeno do racismo. E aí é muito perspicaz. Primeiro, nós estávamos em um contexto que é muito importante de lutas sociais, né, interrompidos por um golpe, na América Latina como um todo, no continente africano, mas o pobre, o condenado da terra, o oprimido, tinha sido entendido enquanto sujeito político porque estava fazendo luta, né? Não é por o Paulo Freire é gigantesco, mas há um contexto para a emergência de um Paulo Freire. Há ligas camponesas emergindo, fazendo luta para que isso crie condições para essa elaboração. A gente tem um cinema novo, enfim, há toda uma nova circunstância de elaboração sobre
a experiência da classe trabalhadora, para além, né, das experiências urbanas, enfim. Então, esse é um ponto. Se a gente for observar para a área que o Clóvis Moura estava situado, que era a esquerda, era a famosa formulação. Diz, não vamos discutir raça porque divide a classe. O que o Clóvis Moura evidenciava era o contrário. Para um bom marxista, o bom marxista é aquele que tenta observar as contradições da formação social que podem permitir com que a gente avance. Marx, no século XIX, olha para a classe trabalhadora na Europa, na medida em que ele percebe que aquele sujeito vive nos limites da contradição daquela forma societária. E ainda que a burguesia tente espelhar os seus anseios para um conjunto, né, das classes, esse espelhamento da burguesia nada mais é do que a expressão do particular tomado como universal. Liberdade, igualdade, fraternidade, vírgulas, né? Portanto, o potencial revolucionário da classe trabalhadora. O que o Clóvis Moura percebe no Brasil é que discutir raça evidencia a crueldade do que é o Brasil. Portanto, evidencia as contradições sociais brasileiras. Por isso que ele fala dialética radical de um Brasil que é negro. Se não discutir raça, a gente vai ficar séculos debatendo a história dos vencidos, tão cara a uma certa agenda. A gente está de boa dessa discussão, a gente quer falar, né, efetivamente da história das transformações. Então, com essa singela contribuição, Clóvis Moura coloca uma agenda que me parece tão pertinente nos dias de hoje. Ou discute raça, ou nós já sairemos derrotados para essa luta. O Clóvis Moura já tratava a democracia racial como um mito fundante da sociedade brasileira lá atrás, né, Márcio? E no seu livro você diz que não há de estranhar, num dos trechos ali, que o Joaquim Nabuco tenha sido a leitura de cabeceira de outros intelectuais como Gilberto Freire, pavimentando o caminho que anos mais tarde levaria à formulação do mito da democracia racial. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse mito, enfim, como ele se fundou, e, Márcio, falar um pouco mais sobre a visão do Clóvis sobre ele. Bom, o mito da democracia racial é um mito que, na verdade, ele ganha um contorno mais evidente na década de 30 com a obra do Gilberto Freire, mas que, se a gente for olhar para a história do Brasil com cuidado, a gente vai ver esse mito lá em 1843, quando von Marcius vence o famoso concurso feito pelo IHGB sobre como se deveria contar a história do Brasil. Convido a todos, está disponível online. Leiam o manual que ele escreve. É muito didático, né? E muito representativo de como a elite brasileira ela absorve essa perspectiva, né, de entender o Brasil como um país fundado por 3 raças. Então, né, não há nenhum tipo de escamoteamento sobre essa condição multirracial do Brasil, mas fica evidenciado que essas raças estão hierarquizadas dentro da construção deste país e que a história deste país deve ser contada a partir dessas hierarquias. Então, tem uma imagem que o von Marcius faz a certa altura, é um texto de 15 laudas, é pequenininho, em que ele diz que o Brasil é um grande rio português com 2 afluentes, um negro e um indígena. É assim que a história do Brasil é contada. Esse grande rio, né? A gente está discutindo agora no momento, né, de pensar marco temporal, questão negra, isso está muito latente hoje, e as histórias indígenas e negras elas são pinçadas ao longo dessa história branca. E isso é feito até hoje, né? Então, assim, o que eu gosto da Lei 10.639 e da 11.645, que absorve a questão indígena também, é que, se ela for levada ao pé da letra, é uma transformação radical da maneira como a gente ensina no país, né? Porque não é só uma questão de ampliar repertório e trazer novos conteúdos. E isso eu acho que a gente tem feito com uma certa competência aqui no Brasil, né? Trazer questões relativas às histórias negras, às histórias indígenas, a complexidade e contradições dessas histórias.
mas é repensar a história do Brasil a partir desses sujeitos que estiveram em diferentes condições ao longo da história brasileira e que nem por isso deixaram de ser sujeitos sociais. Então, eu negar a condição de sujeito social para um escravizado porque ele é escravizado é não entender a história do Brasil. E esperar que ele seja um grande herói é também não entender a história do Brasil. Então, acho que a gente está num momento que é bem importante, porque acho que a gente já tem essa massa crítica, né, feita por uma série de estudos, grande parte delas feitas por intelectuais negros e negras, né, e indígenas que estão agora entrando com mais constância na academia, para criar uma pesquisas de qualidade que demonstrem, né, momentos e episódios e personagens da história do Brasil que são fundamentais para a gente entender este país a partir da sua base tripartite racial, né? Agora, o que a gente precisa fazer é implodir essa hierarquia, que é o que, na verdade, o Gilberto Freire faz de forma... Sim, se eu tenho uma coisa que eu tiro o chapéu para o Gilberto Freire, é isso. Ele é com uma maestria impressionante. A única coisa que eu gosto do livro dele é o título, que eu acho que é muito, né? Casa Grande Senzala. Já falou onde cada um tem que estar, já está ali. Aí depois você vai, entende a questão, né, enfim, um pouco mais de uma perspectiva mais intimista da história, enfim, né? Eu acho que é um livro que deve ser lido, bem criticado, mas deve ser lido. Mas o que o Gilberto Freire faz, em certa medida, é refundar o que o von Marx havia proposto quase 90 anos antes, né? Não é exatamente nada novo para a história brasileira e para a história como o Brasil vinha sendo contada, mas é feita no momento de transformação política do país, no momento em que os movimentos negros, sobretudo, né, estavam pleiteando uma participação política e uma transformação nas políticas públicas muito significativa. O que o Vargas é obrigado a fazer é sentar na mesa e escutar o que esse movimento negro está fazendo. E ele vai junto, e não é por acaso que a obra de Gilberto Freire ela acaba virando esse clássico, né, esse segundo mito de fundação do Brasil, porque ele acalma os ânimos. É uma obra que acalma os ânimos, né, que, de certa maneira, incorpora, né, as heranças negras e as heranças africanas, algo que é dito pela primeira vez por um intelectual negro, que é o Manuel Quirino, que esse ano se comemora 100 anos do falecimento dele, e que é o primeiro intelectual do país a positivar a presença e as heranças negras na nossa história. Então, Gilberto Freire é uma pessoa muito sagaz, ele está sabendo o que a intelectualidade negra está produzindo, e ele absorve isso na sua produção, né? Mas ele faz isso, né? Ele refunda essa ideia de um país harmonioso e pacífico, positivando, ao contrário do que foi feito na Primeira República, a presença de negros e indígenas, mas em lugares muito bem demarcados. Eu acho que esse é o nosso grande nó. Ninguém aqui discute que existe negros e que o Brasil é multirracial, que o Brasil é negro e indígena. A questão é onde estão os negros e onde estão os indígenas. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Quando a gente abre um livro didático, quando a gente vem numa feira de livro, quando a gente vai comer no restaurante, quando a gente entra numa escola pública, quando a gente entra num presídio, quando a gente vai ver quem está compondo o Congresso, essa é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. E aí, Nay, eu acho que, inclusive, o século XIX está cheio, né, dessas experiências desses intelectuais que, de fato, já iam dando pistas dessa acomodação, né? Por isso que é isso, está ali. A síntese do século XIX dá muitas pistas para a gente pensar. Eu lembro também, não com a densidade analítica, mas no José Bonifácio, no Projetos para um Brasil, uma certa ideia de que nós havíamos de recordar a herança africana e que nós deveríamos fazer uma escravidão lenta e gradual. E, enfim, também havia uma certa concepção em que, posteriormente, de fato, Gilberto Freire e outros intelectuais, a década de 30 como um todo, ela é uma década de forjar esse Brasil mestiço, suado, e que nos explica a partir de uma síntese. Clóvis Moura vai para o outro lado da síntese, ele é fogo no parquinho. Então, se tem Casa Grande Senzala, ele escreve a Rebeliões na Senzala. Enfrenta, portanto,
é um autor importante para uma guinada desse pensamento culturalista para um pensamento histórico estrutural, mas sem perder a noção da agência, né? Ele não ficou só nas determinações mais gerais do diagnóstico do que é um capitalismo dependente. Não, ele percebeu isso, e para ele é um ponto importante, mas ele se ateve com muito cuidado às experiências, e, em especial, a evidência de que as experiências geravam revoltas. E aí ele, não só contente, né, com o confronto, né, ao talvez o maior e mais importante intelectual das elites nacionais, que é o Gilberto Freire, e tem uma outra treta do Gilberto Freire. Ele escreve bem, né? Ele escreve bem, mano. E aí você fala, pô, caramba. E vai indo, né? O cara escreve bem e tal. A gente fica seduzido pela forma. Mas a gente não é formalista, né? Forma e conteúdo é um par dialético importante. E aí o conteúdo é um conteúdo que omite as contradições centrais, né? Eu ia fazer uma colocação em relação à universidade que eu estudei, que eu trabalho, mas deixa para um outro momento. Eu brigo lá, falo sobre isso lá mesmo. Mas Clóvis Moura vai também, treta com os do passado, mas treta também com o que está acontecendo, né? Enfrenta o Euclides da Cunha, os sertões. Hoje a gente já tem, né, uma discussão, né, a Flip de 3, 4, 5 anos atrás foi sobre o Euclides da Cunha, e toda uma discussão sobre as ambiguidades da obra. O jovem Clóvis Moura já fez essa discussão em Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha, evidenciando que parte da ambiguidade do Euclides da Cunha, por exemplo, nos sertões, tem a ver com as bases teóricas com que ele trabalhava. Ele tinha um darwinismo social como referência, e por isso aquela estrutura do livro, só que, em um dado momento, a realidade se apresentou cristalina, né? O sertanejo, o Hércules Quasímodo da nossa realidade, enfrentava o Exército Nacional com uma destreza e uma dignidade que não se explica tão somente por uma leitura messiânica ou atavismo desses negros revoltados. Mas continua com seus grandes e importantes debates. O livro que a gente está lançando, e que está na nossa banquinha, né, Juninho? Tem que fazer o merchan. Nossa banquinha está aqui em frente. Brasil, as raízes do protesto negro, é um livro que se põe a debater. Ele debate aqui de novo com Gilberto Freire, mas já é um debate de outro nível com Gilberto Freire. Está debatendo o lusotropicalismo. Ele já está debatendo a maneira pela qual esse produto nacional de exportação, né, o Brasil gosta de produzir bens primários para consumo em outros lugares. Ele está evidenciando o quanto que o lusotropicalismo, enquanto ideologia, foi muito importante para a colonização de países africanos, e a importância, portanto, de intelectuais que lutaram contra o lusotropicalismo por uma interpretação nacional. Então, ele reivindica o Amílcar Cabral. A gente leu o Amílcar Cabral? A maior parte de nós nunca ouviu falar no Amílcar Cabral. Mas, nesse livro que a gente está lançando, a treta central é com o Sérgio Buarque de Holanda. Não é Raízes do Brasil? Para ele, a raiz do Brasil é o protesto negro. 83, fundação do Partido dos Trabalhadores. Ele está disputando o Brasil. Ele está disputando uma agenda. Ele está disputando um programa nacional. Ele apostava que, sem discutir a questão racial, qualquer esquerda ia naufragar. Está aí o deserto neoliberal que a gente enfrentou na década de 90, depois as conciliações nos últimos anos, e o desafio que está colocado para a gente nesse contexto. Então, essa é a atualidade da obra do Clóvis Moura, as tretas que ele enfrentou e o quanto que ele ainda pode nos ajudar a seguir nesse rumo. A gente abre para pergunta agora, ou dá tempo de eu fazer uma última pergunta? Dá para fazer uma última. Bom, a gente está num momento em que a gente se reconhece como racista, nós como sociedade, né, onde todas as pessoas têm opinião sobre racismo, e em que o termo racismo estrutural é repetido à exaustão. Ao mesmo tempo, a noção de racismo estrutural vem sendo usada sem necessariamente explorar o seu caráter multidimensional, né, o que acaba desidratando o termo pelo uso sem reflexão. Como que vocês veem isso? E se vocês temem uma acomodação, ou mesmo um retrocesso nesse sentido? Bom, eu acho que a gente tem um problema que é da compreensão efetiva do que significa o racismo estrutural.
né? Então, por um lado, e parte do meu livro é no sentido de ajudar nessa construção, de entender a inviabilidade de pensar a história brasileira, e, no caso, o meu recorte, né, pela história, sem entender essa base racista a partir da qual não só o Brasil, a modernidade toda é organizada, mas eu estou falando do Brasil em específico. Mas, ao mesmo tempo, como você bem pontuou, Flávia, esse termo vem sendo falado, inclusive, para as pessoas meio que fazerem que nem Pôncio Pilatos, lavam as mãos. Se é estrutural, a gente não pode fazer nada. Bom, não. Né? A estrutura ela é também formada por seres humanos, por relações sociais, e é disso que se trata. A gente precisa compreender a dimensão dessas relações para começar a transformá-la. E o meu medo é menos do uso mais específico do termo racismo estrutural, mas mais de um uso bem liberal da pauta sobre o racismo, da luta antirracista, que muitas vezes faz com que a gente imagine que as famosas histórias de sucesso sejam realmente algo que transforma a sociedade brasileira. Sem sombra de dúvida, a representatividade é algo fundamental para essa transformação, não tem a menor dúvida. Eu, inclusive, sempre conto, quando lançou o Pantera Negra, eu fui ver. É uma coisa de você poder enxergar, e o que a gente vê hoje nas novelas, o que a gente vê hoje nos livros. Eu sempre conto isso. A primeira vez que eu me identifiquei com uma personagem num livro, eu tinha 33 anos, foi lendo Chimamanda Adichie, uma americana, que eu falei, nossa, essa podia ser a minha vida, em alguma medida. Né? Demorou 33 anos, eu sou uma pessoa que lê relativamente bastante coisa, né? De romance, sobretudo. Então, a gente está num momento de mudança e transformação, sem sombra de dúvida, de ampliação de repertório, mas acho que a gente precisa ficar muito atento para onde essa ampliação está sendo direcionada. Né? A gente manter essa narrativa da excepcionalidade, que é uma narrativa que também, durante muito tempo, né, sobretudo na nossa trajetória republicana, ela foi também um apaziguador do racismo brasileiro. Ah, não, mas você tem Pelé. Ah, não, mas você sempre consegue pontuar 2 ou 3 ou 4 homens ou mulheres negros dentro da lógica racista que são exemplos de sucesso. Então, a gente não pode esquecer que, quando as cotas raciais foram implementadas, enfim, eu sou radicalmente a favor das cotas, mas elas atingem o mesmo público, né, que é morto pela polícia. A gente está falando das pessoas com a mesma idade, do mesmo recorte etário. Então, por um lado, a gente tem uma política pública que está facilitando a entrada dessas pessoas num espaço de privilégio, né, e de elite, de poder, que é a academia, mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo país, a gente tem, a cada 23 minutos, um jovem negro sendo assassinado pela polícia. Então, a gente precisa ficar muito atento para não sucumbir a uma ideia de redenção do racismo que passe pela individualidade das pessoas, única e exclusivamente. É uma luta que ela é coletiva por excelência. E aí, de novo, Clóvis Moura, né, é fundamental para nos lembrar disso. As obras dele são sempre obras que estão trazendo a agência negra na coletividade. Ele não está pensando, ele podia ter feito biografias interessantes, que são também um caminho interessante, mas ele está pensando na coletividade. Isso é uma outra coisa que também, para mim, foi muito importante ao escrever o livro, né? Entender como a gente tem intelectuais negros produzindo há bastante tempo. E como essa lógica agora, né, que, de novo, é uma lógica que é interessante, mas que a gente precisa ficar atento, porque parece que a gente está reinventando a roda, e não está. A gente tem movimento negro reivindicando, e a gente é fruto desse movimento negro. O fato de a gente estar aqui significa que tem gente que veio antes da gente, e antes, de formas variadas, nem sempre da forma aguerrida, às vezes na forma simples de sustentar uma família e sei lá, viabilizar que os seus filhos terminassem escola ou, porventura, entrassem na universidade na década de 70, na década de 80, algo que era quase que impossível para a população negra. Então, acho que a gente precisa ter uma perspectiva do passado, do presente e do futuro de coletividade. Né? Sair dessa armadilha do mérito, da meritocracia, que, enfim, né, quem estuda sociologia sabe que a meritocracia, ela, na verdade, foi uma invenção feita por um sociólogo britânico que era, na verdade, uma grande tiração de sarro da própria ideia que o liberalismo pegou para si, e a gente fica usando de maneiras acrítica, como se fosse possível, como se existissem condições iguais
né? O capitalismo ele parte da desigualdade das condições. E, no Brasil, obviamente, essa desigualdade ela é racialmente estruturada. Então, eu imagino que o nosso desafio está, sobretudo, em não perder a noção de coletividade e da estrutura dentro dessa coletividade, das ações coletivas. E, sobretudo, eu realmente fico mais... O que mais me atinge, o que eu tenho, né, mais cuidado para olhar e para analisar, são as ações do Estado brasileiro. Né? Porque eu acho que também é preciso dizer isso. Né? Nessa estruturação do racismo no Brasil, ela beneficiou a conformação do Estado brasileiro como nós conhecemos hoje. Então, há uma responsabilidade efetiva desse Estado em minimamente melhorar as condições das populações negras e indígenas no país. Minimamente. Inclusive, é o que tem sido feito bem minimamente agora. Né? Porque, alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, a gente viu para onde a gente pode ir também. A gente não pode achar que o jogo está ganho, muito pelo contrário. A gente está vendo que o jogo não está ganho. A gente precisa... Né, assim, a gente tem um ganho impressionante do debate racial, e aí vem um jogo na Google que a pessoa brinca de ser proprietário de escravizado. Como é que isso é viável em 2023? E é isso. Né? Então, é a contradição o tempo todo, e a gente precisa estar atento e forte para a compreensão coletiva da luta antirracista, porque o racismo ele é pensado também na sua coletividade, por um grupo, obviamente, privilegiado, que usufrui há pelo menos 500 anos dessas benesses. Eu vou na mesma toada. Eu acho que a gente precisa avançar em certas contradições mesmo. É melhor a gente ter um diagnóstico de racismo estrutural e fazer a batalha das ideias do que um período em que o racismo era algo da cabeça das pessoas. Se está na sua cabeça, não se vira e se vê com a sua individualidade. Acho que há um debate público que a gente consegue com a caracterização de racismo estrutural, e aí a gente tem os focos, né? Nós estamos querendo o tempo inteiro trazer mais do Estado, diminuir a mais-valia que retiram da gente, interpelando o Estado e olhando para as elites, que nem o Clóvis Moura. Né? O Clóvis Moura olhava para as elites, ficava com um dardinho assim, vamos te pegar, vamos te pegar, vamos te pegar. O diagnóstico de racismo estrutural permite que a gente avance, não sem contradições, em interpelação do Estado, por mais universidades, questionando a ação da polícia, mas avisando as elites, nós vamos te pegar, nós vamos te pegar, nós vamos te pegar. E aí a Inaê arrematou. Não tem saída individual para problema que é coletivo. Então, diante dessas novas circunstâncias, quais são as nossas capacidades de associação? O movimento negro tem ciclos. A década de 80 teve o seu ciclo, teve a sua forma de se organizar. A gente vai precisar pensar as novas formas, não achando que vai inventar a roda, mas também dialogar com as novas circunstâncias. E quais são elas? Como é que a gente pensa, de fato, agora? Tem essa massa de trabalhadores informais, ao mesmo tempo que você tem uma juventude na universidade, tem certos acessos, ao mesmo tempo que permanecem desafios significativos em termos de desigualdade, pobreza, violência de Estado, em suma. É o que tem para a gente. O que a gente faz daquilo que fizeram com a gente? Com Clóvis Moura, lutar. Obrigada, gente. Vamos abrir para pergunta? Boa tarde. É maravilhosa essa conversa, Inaê, Mário, muito bom. Obrigado pela Márcio, obrigado pela troca. Eu queria uma pergunta meio dupla, eu vou tentar sintetizar.
É uma palavra que tem aparecido e eu acho que ela tem, de alguma forma, estranhamente sido esvaziada, que é a palavra genocídio. E, quando eu falo esvaziada, é no sentido de que ela se tornou uma espécie de um espetáculo, né, da ideia da morte do jovem, na verdade, realização da morte do jovem negro periférico. E todos os dias nas redes sociais a gente vê vídeos de pessoas sendo torturadas, massacradas, né, mortas, etc. e tal. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre o sentido de genocídio e tentar até dialogar, né, no contexto de pensar coletivamente, pelas múltiplas referências que nós temos de intelectuais negros, não só como Clóvis, mas o Abdias, uma de referência, e entre outros. E se talvez a gente deveria trazer um pouco para a mesa, porque eu acredito que a ideia de trazer genocídio para a roda ou para a mesa, de alguma forma, gera o desconforto. Quando a gente percebe que o genocídio ele é um processo amplo, ele é um processo crítico, cultural, econômico, social, político, enfim, e que, de alguma forma, tira um pouco desse conforto da ideia que só o letramento racial pode resolver as nossas questões, ou essa, né, não basta ser antirracista, etc. e tal, enfim, pode gerar. E, puxando o gancho, uma segunda que tem a ver com isso, é um pouco de memória também. Eu acho que o livro da Inaê traz isso, e, sem dúvida, a obra do Clóvis Moura, até onde eu conheço, alguns dos títulos também traz, da importância do resgate da memória, da agência, né, para esses processos vivos. Eu fico pensando no Brasil, por exemplo, como, hoje, ouvindo o bispo falando, né, como nós não fizemos uma comissão da verdade dos quilombos. Né, nós não fizemos uma comissão da verdade da escravidão no Brasil. Né, em que medida um projeto como 1619, como a gente tem nos Estados Unidos, ou coisas análogas, o que seja, mas que, de alguma forma, poderiam trazer para a memória concreta, e não só essa coisa etérea, né, enfim, dos jogos ou até dos passeios e etc. que existem de rememorar a escravidão, de alguma forma pode ajudar a gente também a avançar nesse debate, que, no fundo, é um debate de destruição. Né? A gente tem que quebrar as estruturas que formam a nossa visão, nossas perspectivas e também os nossos desejos. Né? Acho que, de alguma forma, isso também acaba sendo capturado aí pelo racismo, pelo colonialismo. É isso. E parabéns pelo debate maravilhoso. Bloco ou resposta? Vocês que sabem. Pode ser bloquinho? A gente faz um bloquinho e já... Enquanto procura aí o microfone, tem uma pergunta aqui. Nesse avanço que vem ocorrendo do pensamento, movimentos negros... como impedir o surgimento de um novo Gilberto Freire? A gente já teve, né? Na verdade, aí, o Lavão já apareceu. Faz mais uma? Acho que pode ser mais uma. Peguei vocês. Olha só. Meus parabéns aí pela dupla, né? Pelas colocações muito boas. A minha pergunta para os dois e para todos nós, na verdade, é: que projeto de sociedade está por trás das duas discussões? Porque, como velho militante do movimento negro, algumas coisas me parecem ainda bastante recorrentes. E a sensação que eu tenho é que todas as boas teorias antirracistas, elas acabam no governo social-democrata, né? E nossos queridos militantes vão para Brasília. Em chegando lá, o movimento negro se esvazia, e aí a Globo resolve se articular de novo. Ela se articula bem, e faz novelas com várias pessoas negras, reinterpretando papéis de avanço, coisa e tal. E a preocupação que tem é, a cada 23 minutos, um jovem negro continua sendo morto. E isso, sim, está estrutural. Né? Isso virou estrutural. E a gente só fala disso. Não tem uma ação concreta para barrar esse tipo de situação. Nem no governo, né, em situação nenhuma, e, descaradamente, a sociedade brasileira é cada vez mais racista. Está descarado agora. Então, geralmente, tem projetos que são levantados aqui, desculpe a fala, mas, para mim, é necessário isso. A gente fala, mas a gente está vendo a molecada ser morta. Todo dia um, e nada acontece, as pessoas estão filmando. Aí, se o George Floyd, nos Estados Unidos, provocou um movimento
internacional, no Brasil, o alemão está lá mostrando todo dia uma morte, e a gente não faz absolutamente nada. E o que é mais duro de tudo isso? A marcha com Jesus ontem me impressionou com a quantidade de negros presentes lá, né? Me parece que toda a nossa discussão ela vai para dentro da branquitude. É só olhar o nosso quadro. Nossa, mãe do céu, o que fazer? Barra pesada para cacete. Tá? Então, a pergunta é, que projeto de sociedade a gente tem para poder avançar? Na década de 70, a gente queria uma sociedade socialista. O que queremos agora, objetivamente? Valeu, pai. Pergunta facinha. Não vou perguntar para o Márcio, que eu já estou... Quero perguntar para a Inaê, que eu acho que ela falou um elemento muito interessante de como a elite vai produzindo de forma sofisticada legislações sem precisar ter o marcador racial explícito, né? Isso me remeteu muito ao debate contemporâneo, né? Então, quando a gente pensa, e o Clóvis tratou disso muito bem também, o debate da concretização da terra, né? E o quanto que hoje, né, o agronegócio e a sua extensão cultural, inclusive, né, como o agro é pop, né, o agro é tech, essa coisa, toda essa construção desse imaginário. E, ao mesmo tempo, né, você percebe o quanto toda a estrutura institucional impede até reformas burguesas ou social-democratas, como a reforma agrária, etc., são um pilar importantíssimo, né? Então, você se comemora o crescimento econômico agora a partir do agronegócio de commodity, que não gera um alimento para a gente comer, um emprego, um processo de desenvolvimento social, mas se comemora como o grande motor econômico do país. Enquanto isso, sem dizer, né, na verdade, está reproduzindo essa estrutura colonial, né, e esse marcador da terra como um elemento crucial, e toda a legislação, a bancada. Eu, falando recentemente com um colega que está em Brasília, ele disse que pelo menos metade do Congresso hoje é vinculado à bancada ruralista, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque agora a gente está sob o debate da reforma tributária, né? Onde também, mais uma vez, não vai aparecer o marcador racial, etc., mas toda a estrutura é pensada para a manutenção, né, da reprodução dos mais ricos, e o máximo que estão apresentando para os pobres é um cashback, né, que para os brasileiros, os paulistas sabem muito bem que é nada mais do que uma nota fiscal paulista abrasileirada, que é um retorninho, porque eles, com a unificação dos tributos, na prática vai aumentar a cesta básica. Então, a consequência é dar o cashback para dizer que não... Então, enfim, só para você... Tem mais duas aqui, mas já está bom? Talvez. Eu tenho Covid longa, às vezes eu... Tá. É o esvaziamento do termo genocídio, o surgimento do novo Gilberto Freire, o novo projeto social. Obrigada, e o agro. Tá, vamos lá. Mas eu acho que, de certa forma, está tudo muito conectado, né? As perguntas todas estão muito conectadas. Agradecer as perguntas feitas, todas aqui. Não sei se eu vou ter uma resposta assim, bem direta para cada uma delas, mas eu acho que enfim, eu entendo o genocídio como o extermínio intencional de um grupo específico de pessoas que tem algum tipo de identificação, que pode ser racial, pode ser religioso, né? E, infelizmente, Túlio, como você pontuou, no Brasil há uma está se transformando em espetáculo, né? Falar sobre o genocídio virou algo retórico e espetaculoso, né? E que, para a vida da população negra que está sujeita a essas violências, pouquíssima coisa mudou. Talvez não dizer que nada mudou é muito pouco ainda, né? Enfim, eu moro no Rio de Janeiro. Eu acordo com um tiroteio toda semana, né? E, obviamente, assim, não é uma coisa que pode me atingir, literalmente uma bala perdida, mas é o tempo todo a violência. Eu sei para quem essa violência é endereçada. E a gente
de fato, não fala sobre ela, porque o que eu acho que a gente tem, eu acho que talvez essa seja a grande vitória do racismo hoje ainda, é a desumanização da experiência negra. Né? A vida negra, ela não é humanizada ou não é entendida na sua condição humana como ela deveria ser. Enfim, eu realmente não sei como mudar isso. É uma pergunta difícil, né? Mas eu consigo constatar que isso acontece. Né? Então, a gente consegue fazer um exercício de criar representatividade em lugares, quer dizer, ou em recortes de classe muito específicos. Né? Então, assim, a projeção da vida negra positivada é de uma vida da classe média, da burguesia. Né? A gente tem poucos... Eu lembro de quando eu era nova, eu li Pichote, e eu lembro daquilo, me dá uma sacudida. A gente não tem mais essa literatura, a gente não tem mais tanto. Né? Essa abordagem da vida, enfim, de uma perspectiva mais humanizada da experiência negra pobre e que é violentada constantemente. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço, e aí um convite para os mais variados artistas, das mais variadas. Eu acho que, sobretudo, quem trabalha, né, com televisão, enfim, com mídias, audiovisual. Obrigado. Com áudio, eu acho que é uma ferramenta importante, porque, por um lado, a gente tem uma construção heróica, né, a possibilidade de ver heróis negros e se identificar. Eu sempre falo daquele filme Mulher Rei. Eu falo, gente, eu sei de todos os erros históricos, não estou nem aí. Eu quero ver a Viola Davis ali, entendeu? Eu quero, me deixa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, existem tantas outras histórias que não são a exceção. Então, acho que a humanidade negra ela está sempre muito vinculada com essa excepcionalidade, com essa história do vitorioso, com a história... E isso precisa mudar. Inclusive, para a gente poder entender e dar respostas mais contundentes ao que é esse genocídio. Né? Enfim, eu não tenho... E eu até fazendo uma autocrítica. Assim, as minhas ações elas são dentro da academia, que é bastante coisa, mas está muito longe de lidar com... Né? Eu lido com o lado de quem conseguiu entrar na universidade, que é super difícil, os alunos passam por várias barras, muita gente deprimida, tive aluno que se matou. Tem várias histórias complicadas, mas eles estão na universidade e estão ali numa construção cotidiana, né, e de enfrentamento muito interessante com a própria estrutura acadêmica brasileira. Mas eu acredito, aí, já respondendo meu pai, né, que... bom, eu já disse aqui, eu não acho que haja nenhum tipo de transformação efetiva no Brasil que tenha a pauta racista na centralidade que não seja revolucionária. Não há. Né? Não sei dizer qual o caminho... Não sei, pai, desculpa. Não sei assim, exatamente qual a possibilidade, mas eu sei que, dentro da estrutura que a gente conhece hoje, não há nenhuma possibilidade. É isso, você acabou de dizer. Nós temos, a cada 23 minutos, um jovem negro sendo assassinado. A pobreza ela tem cor. Né? As pessoas têm baixa escolaridade ainda, as pessoas morrem de fome ainda. Né? Então, a gente precisa... Mas, ao mesmo tempo, acho que uma coisa que a gente precisa estar atento é que é de fazer movimento social de base. Né? Eu estou falando isso, eu não faço. Aí está a minha autocrítica. Né? Que talvez seja o caso, até talvez vou pensar em projetos na universidade, mas para voltar a fazer movimento social de base, para entrar dentro, né, das comunidades, sobretudo, agora estou pensando na minha experiência de viver no Rio de Janeiro, para tentar, enfim, pensar em outras possibilidades, porque eu imagino que lá, obviamente, tenho certeza que outras saídas estão sendo feitas, né, de sobrevivência, sobretudo de sobrevivência, mas de possibilidades de resistência. Então, acho que também, se tem um lugar que a universidade pode e deve atuar, é na escuta desses movimentos, também, para aprender com eles. Então, acho que esse pode ser um caminho bem interessante. Mesmo porque, assim, pensando... Uma coisa que foi muito engraçada e, na verdade, triste na escrita do livro é porque eu escrevi esse livro durante os últimos anos do governo Bolsonaro. Né?
Quando eu falei, gente, na verdade, eu ficava surpresa, com aquela surpresa retórica nossa, como é que o Brasil chegou com... Não tem dúvida. Não tem por que ter dúvida de por que o Brasil chegou onde estava. Porque nós somos um país em que a questão racial nunca foi debatida na sua centralidade. Nunca. A gente tem avanços, sem sombra de dúvida, mas na estrutura do funcionamento do Estado Nacional Brasileiro, enquanto o Ministério da Justiça não parar para pensar o que ele entende por segurança pública, como os presídios estão organizados, você não vai ter transformação real no país. Como é que a polícia militar e as demais forças armadas, qual é o tipo de treinamento que esses homens e mulheres, mas, sobretudo, homens, passam, a gente não vai ter transformação efetiva. Né? Eu tenho dito que o Ministério da Igualdade Racial ele deveria estar em todos os demais ministérios. Né? Porque, senão, também fica a cargo de uma única pessoa pensar, ou de uma única equipe, né? Porque não é só a ANL, mas de pensar as múltiplas ações como se fosse possível pensar a educação no Brasil sem pensar a questão racial, pensar a saúde no Brasil, pensar segurança pública no Brasil, pensar a pesca, pensar a economia. Então, acho que a gente tem uma sensibilidade maior para a questão racial, sobretudo comparada aos últimos 4 anos, mas ainda falta uma perspectiva, aí sim, de um olhar estrutural para o tamanho do racismo no Brasil. Porque, senão, não é à toa que, a cada 40, 50 anos, a gente vive um perigo real do fim da democracia, quando a gente não vive realmente o fim da democracia por meio de ditaduras. A história do Brasil está repleta disso. E grande parte das razões para isso se deve ao fato de que a gente nunca enfrentou o nosso problema racial. Então, eu imagino que esse enfrentamento seja a melhor e, talvez, a única saída para a construção de uma sociedade realmente igualitária e mais justa. E, sobre o Gilberto Freire, infelizmente, no Brasil, é praticamente impossível você impedir o surgimento. A gente teve acho o Gilberto Freire um pouco mais sofisticado que o Olavo de Carvalho, mas existem algumas possibilidades de comparação, né, entre algumas perspectivas que os dois apresentam. E a gente está vivendo num país, né, em que as elites agrárias mandam no Brasil desde o período colonial. Essa é outra característica estrutural do país, isso nunca mudou. Né? Então, por mais que seja, a gente fica um pouco impressionado, metade da bancada do Congresso é ruralista, mas, se a gente for acompanhar os debates do final do século XIX, né, sobre justamente a emancipação gradual ou então a abolição da escravidão, o que a gente vai ver é metade ou mais do Congresso brasileiro composto por proprietários de terras e, naquela época, também de gente. Então, inclusive, se a gente fizer... Isso eu acho que é uma coisa bem interessante de ser feita na área de história, que, de certa maneira, eu tentei um pouquinho fazer ali com o livro. É contar essa história branca do Brasil, dizendo que ela é branca, não dizendo que ela é brasileira. Né? Mostrando, enfim, cadê as famílias que estão no poder há 150, 200 anos e que casam entre si, aí tem as histórias, tem herança, aí não sei o quê, mas aí o filho herda, né? Porque a história do Brasil é cheia de cota. Tem cota para tudo. O problema foi quando a cota virou racial, mas antes dela ser racial, você tem, né, começa com as Marias e segue o baile. Então, a gente tem que, enfim, a gente tem essa perspectiva, esse olhar para essa dimensão estrutural do Brasil. Acho que ela ajuda a gente a compreender como que determinados grupos se mantêm no poder há séculos. Eu não estou falando nem de décadas, eu estou falando de séculos. São as mesmas famílias. E, se não são as mesmas famílias, são famílias com perfis muito parecidos. Né? Enfim, então, a gente... É um trabalho e tanto. Né? Não acho, eu realmente sempre tenho dito isso, eu não acho que eu vou haver transformações tão efetivas durante a minha vida, que eu espero que seja longa. Mas a gente não tem outra opção. A opção é lutar, né? Criar ferramentas para tentar, num primeiro momento, acho que evidenciar ainda mais esse caráter estrutural, evidenciar ainda mais o que é a supremacia branca no Brasil, como ela se organiza, dar nome a essas pessoas. Eu acho muito curioso que, no Brasil, existe todo um problema das pessoas se identificarem como descendentes de escravizados, mas não tem nenhum das pessoas se identificarem como descendentes escravocratas. Isso, para mim, é uma inversão de sentido, mas que, obviamente, explica muito o Brasil. Então, a gente tem
A gente não se entende como descendente da mão de obra que veio para cá e construiu toda a materialidade do Brasil. Mas a gente acha que está tudo bem eu ser descendente de pessoas que escravizavam outras pessoas. Então, acho que está na hora de a gente começar a mudar, pelo menos, esse ponto de vista, né? E, se não dá para abolir a raça enquanto categoria, agora social, né? Então, racializemos tudo. Assim, acho que essa é a minha... Numa curta duração, acho que essa é a minha dica. Racializemos tudo. Falemos sobre a história branca do Brasil, o tempo inteiro, sobre a sociedade branca brasileira. Quem são as pessoas que estão no comando do Brasil? São homens brancos, mulheres brancas. Eu acho curioso que, durante muito tempo, meus colegas brancos, quando eu falava que eles eram brancos, eles ficavam um pouco ofendidos. Eu falei, mas qual o problema? Se vocês são brancos, e eu sou a amiga negra, qual o problema de eu dizer que... Né? Por que isso? Ser branco é ser gente, é ser humano. Essa é a grande sacada do racismo. É ali que a humanidade está vinculada à experiência branca. Então, acho que a gente precisa racializar essa experiência para poder, a partir da racialização generalizada, comungar na contradição, né, o que é esse ser humano, que é essa espécie aí que a gente está, enfim, em vias de parar de... A gente está em vias de entrar em extinção, né? Porque, assim, não, mas é verdade, a gente está vendo o que está acontecendo com o mundo, né? Enfim, então, a pauta antirracista, ela não é só uma questão de identitarismo. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele não explica absolutamente nada. Ele é uma pauta de perpetuação da espécie. Eu acho que, usando os termos de Darwin, em última instância, o que a gente está experimentando agora é a possibilidade eminente do fim da humanidade. Só que a gente tem outras possibilidades de existência dentro dessa humanidade que podem nos ajudar. Eu espero que a gente esteja cada vez mais aberto para aprender com elas. A gente tem várias outras possibilidades de estar no mundo, que não é essa que a gente vive, e que tem uma outra relação com o meio ambiente, né, que se entende dentro do que a gente chama de natureza, né, do Ocidente. Enfim, então, acho que a gente precisa... É mudar a lente, né? E aí a minha proposta é, num primeiro momento, racializar tudo para a gente poder, a partir daí, conseguir entender a manutenção de alguns privilégios e tentar interrompê-los de alguma maneira. É isso. Bom, Cainaê já sintetizou. Eu vou ser bem pontual, porque eu acho que tenho pleno acordo com os pontos que ela colocou. E é uma sentença antiga que volta o tempo inteiro. Por todos os meios necessários. A gente não está fazendo... o nosso desafio não é pequeno, Luiz. Você sabe melhor do que eu, porque eu aprendi com você muita coisa. Nosso desafio não é pequeno. A gente tem uma elite muito bem articulada. Essa conversa de elite do atraso. Atraso para quem, né? PIB crescendo. Ninguém come PIB. Então, a gente tem desafios que não são pequenos, né? E por isso que eu acho que a gente tem, sim, conseguido pequenas e pontuais vitórias neste processo. E acho que os caminhos são... O MTST é um movimento negro. Precisa saber que é isso. O MST é um movimento negro, e isso eu posso falar com muita tranquilidade. Eu faço muito tempo trabalho com o MST, estive no encontro da Coordenação Nacional. Inclusive, no encontro da Coordenação Nacional, dado momento, a gente pediu para que todo mundo que se autodeclarasse negro levantasse. 90% da plenária. Agora, o MST precisa saber que ele é um movimento negro. A gente precisa entender com mais atenção, cuidado e carinho as experiências culturais da juventude negra. A gente precisa e a gente deve observar com mais atenção e mais carinho o espaço escolar. Existe uma série de ações acontecendo. E acho que, por fim, eu infelizmente entendo que a violência é um traço inerente da nossa formação social. E acho que a nossa capacidade
de o tempo inteiro estar aqui falando, desnaturalizando essa violência, debatendo, colocando nosso debate público, não se acovardando, é um dever cívico nosso. Onde nós estivermos, nós precisamos declarar o absurdo das mortes constantes da juventude negra, da população negra como um todo, da população negra em situação de rua. É um dever nosso, enquanto militantes. E aí, gente, para terminar, o sonho ainda é o socialismo, Luiz. Só que a gente precisa adaptar o socialismo à realidade contemporânea. Uma leitura em que a gente volte a conectar os pontos. A gente não pode discutir violência no Brasil se a gente não discute trabalho precário, informal. Quem já foi operador telemarketing e quem é de quebrada sabe as diferenças do que é ser operador telemarketing, ser submetido a um trabalho extremamente extenuante, humilhante, ganhar pouco. E a sorte de ser um rei por 3 anos. Vai morrer pela polícia. Mas não dá para discutir violência, a gente não discute trabalho. Senão a gente pega a forma e desconsidera o conteúdo. A gente precisa discutir, enquanto movimento negro, a reforma trabalhista. É uma pauta nossa. A reforma da Previdência é uma pauta nossa. O teto de gastos é uma pauta do movimento negro. Enquanto isso não entrar efetivamente nas nossas agendas, e a gente precisa, portanto, começar a cobrar essas intelectualidades que a gente forjou nos últimos tempos. Cadê o debate público sobre a reforma trabalhista, movimento negro, intelectuais negros? Cadê o debate da reforma da Previdência? É preto que não vai conseguir se aposentar. É preto que está se ferrando com a reforma trabalhista. É preto que está se ferrando com a reforma do teto de gastos. A tributária agora. Agora sim, aí sim, que o Clóvis Moura poderia nos dizer sobre isso, cobrar uma intelectualidade precisa se radicalizar. Necessariamente, ou estaremos mortos. É isso. Pessoal, tem mais 2 perguntas aqui que a gente não vai conseguir fazer. Eu queria agradecer a Inaê, ao Márcio e a vocês. E dizer que a Inaê vai estar em frente ao estande dar 2 pontos para autografar o livro dela. É isso, obrigada, boa noite.